Olá pessoal, como vocês comentaram no vídeo anterior, gostaram do mini vlog que eu fiz da leitura aqui do livro das Mil e Uma Noites e pediram para eu dar continuidade. Então vamos lá. Estou iniciando agora o mês de fevereiro com mais ou menos a segunda metade do livro, né? Esse primeiro volume são 170 noites, mas o interessante aqui também é que as noites elas têm uma duração bem diferente. Eu até não entendo isso, porque se o propósito, né, seria passar a noite contando uma história, algumas noites são bem longas e outras são bem curtas, né? Duram às vezes meia página, enquanto outras duram 3, 4 páginas. Então a duração da noite aí nas Arábias é uma questão bem elástica. E uma outra situação que aparece aqui no livro, que eu não tinha me dado conta ainda, é que essa parte final dele tem vários anexos, na verdade são 10 anexos, que como esse livro, existem várias versões diferentes dele, né, dependendo do local ali do Oriente em que ele foi redigido, e às vezes algumas histórias têm são uma ligeira diferença entre uma e outra, dependendo dessas versões. E aqui no anexo vem, então, uma outra versão. Geralmente no livro é utilizada a versão mais clássica, né, presente na maioria das edições, e aqui no final, então, ele coloca uma outra versão, às vezes um pouco mais curta, às vezes com algum outro detalhe a mais, e sempre referenciada aqui no texto principal. Né, quando esse é o caso, o autor coloca a menção, né, que no anexo tal está a versão que foi tirada de uma outra edição. Tá? Então também bem interessante. Essa versão é bastante completa. Tá? Acabei de concluir aqui mais uma história do primeiro volume das Mil e Uma Noites e eu quero explicar para vocês mais ou menos, dar uma ideia de como funciona a estrutura aqui do livro. É interessante que essa história tem como personagem principal, um dos personagens principais, o califa Harun al-Rashid, que realmente existiu, segundo as notas aqui da edição, não exatamente nas condições ou na época em que a história é dita aqui, mas realmente existiu. E o seu servo, Jafar, que é o vizir, que acho que não tem nada a ver com aquele personagem, né, do desenho do Aladdin da Disney, mas eles estão uma noite, né, o califa e o vizir estão andando pela cidade e eles veem um lugar que está tendo uma festa. E eles ficam curiosos o que está acontecendo ali e entram, e são 3 moças acompanhadas ali de 3 espécie de viajantes, né? Seriam derviches, que eu não sei exatamente o que é, uma espécie de um sacerdote ambulante, algo assim. E eles estão ali participando de um banquete, tem também outras pessoas, tem um carregador, e ali cada um deles então vai contar a sua história. Então só nesse arco, né, já são quase ali umas 10 pessoas, mais ou menos, cada uma contando a sua história. Então, e essa história, mesmo a história de cada um desses personagens, é dividida em mais de uma noite. Então até se completar todo esse arco da visita do califa Harun al-Rashid a esse local, se passam aí umas 17 a 20 noites, eu não contei exatamente, mas é mais ou menos por aí, porque a história, como eu disse lá no início, não é contada, não é uma história por noite, né? Elas são divididas de acordo com o momento em que tem ali uma pausa, que tem alguma situação interessante que a Sherazade usa para despertar a curiosidade do califa, para que ela se mantenha viva até a noite seguinte.
Gente, esse livro aqui realmente traz algumas questões culturais bem interessantes. Na história que eu comecei a ler agora, uma jovem é encontrada assassinada, né, em pedaços dentro do rio, dentro de um cesto no rio, e o califa fica furioso porque estariam ocorrendo assassinatos na cidade que, por ele não tomar providências a respeito, seriam colocados na conta dele no dia do juízo final. Ele então ordena ao vizir que encontre o assassino da moça dentro de 3 dias. Como o vizir não consegue, ele ordena que o vizir seja enforcado juntamente com 40 homens da sua família. E na hora que o vizir vai ser executado, aparecem um jovem e um velho, ambos alegando serem o assassino da moça, e dizendo, né, que o outro não pode ser culpado, porque essa culpa recairia sobre eles no dia do juízo final. Então é muito interessante, né, ver essa questão, essa importância que os muçulmanos, pelo menos da forma como estão colocados aqui no livro, dão a essa questão. Então o califa, se ocorre, ele como governante, se ocorre um crime sob a jurisdição dele, isso é contado na conta dele, né, no dia do juízo final. Mas aí ele manda matar o vizir e mais 40 inocentes para vingar esse crime. E isso não é computado. Então, né, seria um crime 40 vezes maior e isso não é computado. Então é uma questão assim, bem interessante. E vários exemplos de coisas desse tipo estão relacionados aqui no livro. Então, realmente é uma leitura assim, bem enriquecedora. Pessoal, esse livro aqui tem algumas discrepâncias que chegam a ser engraçadas. Na história que eu estou lendo agora, um gênio encontra um rapaz muito bonito, adormecido, e fica tão admirado da beleza dele que chama uma gênia para observá-la, a perfeição daquela criação de Deus. A gênia diz que ela conhece uma moça tão linda quanto o rapaz, só que ela está prestes a se casar com um corcunda. E o gênio propõe a ela, então, por que nós não fazemos os dois se unirem, né? Vamos levar esse rapaz para lá, para o Egito, que é onde estava a moça, para que eles se casem, para forçar o casamento dos dois. Então eles fazem isso, e quando eles chegam no Egito, o rapaz desperta num local diferente, o gênio diz a ele: olha, não estranhe nada, faça o que a gente vai te mandar, porque você está cumprindo os desígnios de Deus. Então é interessante, porque o gênio coloca esse casamento como desígnio de Deus, mas até então o próprio gênio nem sabia da existência dessa moça, né? Então essa decisão de casar os dois foi tomada ali pelo gênio e pela gênia naquele momento. Então aparentemente não tem nada a ver com um desígnio divino, né? Mas o gênio alega isso pro rapaz. Então, uma discrepância aí bem curiosa. Acabei de terminar o primeiro volume do livro das Mil e Uma Noites, o Ramo Sírio, que ele termina aqui na 170ª noite. Depois disso, nós temos esse tanto aqui de anexos, são 10 anexos, mas eles já foram lidos no decorrer da leitura, porque eu acho que eu já falei isso numa ocasião anterior, que eles são versões diferentes ou complementares de histórias que já apareceram aqui nas Mil e Uma Noites. Então, sempre que no texto tem alguma versão diferente de uma outra edição, o autor, né, o tradutor, remete para esse anexo, coloca esse texto no anexo e remete para lá. Então eles já foram lidos, esses 10 anexos já foram lidos à medida que eu fui lendo o livro principal. E o que eu tenho a dizer é que depois da conclusão desse primeiro livro, é que foi uma leitura ao mesmo tempo que eu já esperava alguma coisa, né, porque não é o primeiro contato de ninguém com essa mitologia árabe, né? Já é uma coisa que está tão entranhada
na nossa cultura, que muito do que aparece aqui nós já temos conhecimento, mas ao mesmo tempo foi uma grande surpresa, porque tinha elementos aqui, encontrei elementos aqui que eu não esperava encontrar, né? Especialmente, já mencionei isso antes, né? Muita menção à bebedeira, a festas, a cenas até mesmo bastante picantes, que eu não esperava encontrar aqui nessa obra, né? Porque a gente sempre tem aquela imagem dos muçulmanos, né? Muito sérios, muito contidos, muito puritanos. E não é isso que aparece aqui. Então foi bem interessante conhecer esse primeiro volume. Agora eu vou, né, iniciar o segundo volume também do Ramo Sírio e vamos ver o que acontece. Eu não pretendo fazer vlog desse segundo volume porque acabaria ficando cansativo, né? Como são 4 volumes, eu ainda não me decidi se vou ler o quinto, que saiu recentemente. Então, eu falando aqui todos os meses, né, quase com mais frequência sobre esse livro, e acabar enjoando vocês. Então, quando sair o vídeo sobre ele, ninguém mais vai querer assistir, tá bom? Então, eu agradeço a todos que me assistiram até aqui, que acompanharam esse vlog, que me incentivaram a continuar fazendo. Desculpe mais uma vez a falta de qualidade, a falta de intimidade com esse tipo de formato. E eu agradeço a todos e deixo um grande abraço para vocês. Recomendo a leitura. Eu ainda não sei se farei vídeo assim por volume ou depois que eu ler a série toda, tá bom? Então, no mais, um grande abraço a todos e a gente se vê aí no próximo livro do Vídeos e E-books.